pessoal, então qual é a forma correta de resolver esse tipo de inequação? Então, observa aqui o seguinte, em outros exercícios, né, quando a gente tem, ou quando você tem uma igualdade, a ideia de passar a pensar um número que está somando, passa para o outro lado subtraindo, o número que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, esse pensamento ele não vai gerar problema quando se trata de uma equação. Quando a gente tiver um sinal de igual, você pode continuar fazendo assim mesmo que você saiba que, na verdade, não é isso que acontece, né? Então, o importante é a gente entender que o 2 que estava multiplicando passa para o outro lado dividindo, é resultado de um trabalho com operações inversas. Mas quando aqui for um sinal de igual, você pode resolver assim sem problema nenhum. Quando se trata de uma inequação, quando você tiver esse sinal aqui de maior, menor, maior, igual, menor, igual, né? O cuidado que você tem que ter é o seguinte, nesse exercício aqui, por exemplo, quando você tem uma fração, e aí você quer pegar esse denominador dessa fração e passar ele para o lado de cá. Aí você não pode trabalhar com a ideia de que o número que está dividindo passa para cá multiplicando se esse número tiver x. Por que você não pode fazer isso? Vamos pensar o seguinte, a ideia correta, né? Se eu quero passar esse x mais 8 para cá, a ideia correta, como eu já disse, é você trabalhar com operações inversas. Se o x mais 8 está dividindo, então a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então eu multiplico por x mais 8 aqui e multiplico por x mais 8 aqui. Então eu trabalhei com operações inversas, né? Eu vou cancelar o x mais 8 com x mais 8, vai sobrar o x. E aí eu vou ter conseguido passar o x mais 8 para o lado de cá. E por que eu não posso simplesmente passar um número que está para cá, que está dividindo para cá multiplicando? Porque observa que o número no caso aqui é o x mais 8. Como eu não conheço o valor de x mais 8, eu não conheço o valor de x, esse x mais 8 ele pode ser positivo, mas ele também pode ser negativo. Então, como nós temos essas duas possibilidades, então você tem que fazer o teste delas separado. Então, eu primeiro trabalho com a possibilidade do x mais 8 ser maior do que zero. Ou seja, esse número que está aqui embaixo, que eu estou querendo passar ele para o lado de cá, primeiro eu vou pensar que ele pode ser maior do que zero. X mais 8 maior do que zero, x maior do que menos 8. Subtrai 8 dos dois lados. Agora, somar 8, passa para cá 8 com menos, né? Não tem problema você pensar assim. Está somando, passou para cá subtraindo. Ou subtrai 8 dos dois lados. Então, x maior do que menos 8. Se x é maior do que menos 8, então x mais 8 é maior do que zero. E se o número que eu estou multiplicando aqui e aqui é um número maior do que zero, nessa inequação eu mantenho esse sinal aqui, ó. Então, esse sinal que está nessa posição, ele vai continuar assim, desde que o número que eu estou multiplicando dos dois lados seja um número positivo. Então, por isso que tem que ser feito de duas formas, porque eu tenho que considerar que esse número que eu estou multiplicando é positivo e depois aqui eu vou fazer considerando que esse número que eu estou multiplicando é negativo. Quando ele é positivo, multiplicado dos dois lados indica a permanência desse sinal da desigualdade. Cancela x mais 8 com x mais 8, sobra x, multiplica-se aqui, 5x mais 5 vezes 8, 40. Aqui eu subtraí x dos dois lados, subtraí 40 dos dois lados. Ou nesse caso não tem problema pensar, o 40 está somando passo para cá subtraindo, o x está somando passo para cá subtraindo. Não tem problema pensar assim também não. Mesmo você entendendo que isso não é correto, né? O 4 pode, aqui ó, o número aqui ó, vou dividir os dois lados por 4, então vai ficar menos 10 menor do que x. Observe que eu falei o seguinte, ó, vou dividir os dois lados por 4. Eu estou dividindo por um número que? Positivo. Como eu estou dividindo por um número positivo, o que acontece com o meu sinal de desigualdade? Permanece, ó. Então, x maior do que menos 10. Então, eu tenho x maior do que menos 10 e x maior do que menos 8. Eu vou fazer a interseção desses dois, ó. X maior do que menos 8, está aqui. X maior do que menos 10, está aqui, ó. X maior do que menos 10. A interseção dos dois, ou seja, valores que satisfaçam essas duas condições, vai ser... Então, vai ser maior do que menos 8. Observa que esse pedaço aqui é a interseção, ó, maior do que menos 8. Então, é a resposta, a primeira parte da resposta. Maior do que menos 8, a gente pode representar em termos de intervalo assim. Tá, então eu considerei primeiro que o x mais 8 é maior do que zero. Agora eu vou considerar que o x mais 8 é menor do que zero.
né? Então eu vou considerar que o x mais 8 é menor do que 0. Então eu vou pegar essa inequação, vou multiplicar os dois lados por x mais 8, né? Quando eu multiplicar por x mais 8 dos dois lados, observa que o sinal que estava virado para um lado, agora eu tive que virar para o outro lado. Por quê? Porque o x mais 8 é menor do que 0, ou seja, o x mais 8 é um número negativo. E numa inequação, toda vez que eu multiplico os dois lados por um número negativo, eu tenho que inverter o meu sinal da desigualdade. Estava virado para um lado, agora está virado para o outro. Cancelando aqui o x mais 8 desse lado, vai ficar x maior do que 5x mais 40, né? Aqui eu vou subtrair x dos dois lados, subtrair 40 dos dois lados, ou passar para cá, né? Tanto faz. Vou dividir os dois lados por 4. Observa que tanto na multiplicação quanto na divisão, quando se tem uma inequação, quando você multiplica ou quando você divide por um número negativo, tem que trocar o sinal. Então estava para um lado, ele vira para o outro lado. E tanto quanto você multiplica quanto divide por um valor positivo, você permanece o sinal. Então olha só aqui, eu vou dividir os dois lados por 4. 4 é um valor positivo, então simplesmente eu mantenho o sinal. Se eu tivesse que dividir por menos 4, eu teria que trocar esse sinal aqui, ó. Então, x menor do que menos 10. Então, ó, x menor do que menos 8, x menor do que menos 10, x menor do que menos 8 é isso aqui, x menor do que menos 10 é isso aqui. Então, a resposta vai ser x menor do que menos 10. Então, x menor do que menos 10 seria a resposta para essa segunda parte. Então, qual é a solução para esse nosso exercício? É a união dessas duas partes aqui, ó. Então, é x menor do que menos 10 ou x maior do que menos 8. Então, cuidado nas inequações quando a gente tem essa ideia de passar alguma coisa que está dividindo para o outro lado multiplicando. Eu só posso fazer isso se aqui não tiver x. Por exemplo, se aqui fosse x sobre 2, aí eu poderia pensar nesse 2 que está dividindo, passa para cá multiplicando. Poderia pensar nisso diretamente, porque o 2 é um valor positivo. Agora, o x mais 8 ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Então, por isso tem que ser feito dessa forma aí.